Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. E na realidade, gente, esse vídeo não é de correção de redação apenas, né? Eu vou ter que dar uma explicada aí no conteúdo, vamos ter que voltar aí alguns pontos do artigo de opinião, tá? Então a galera que vai fazer a prova aí da Federal de Santa Maria ou qualquer prova que cobre o artigo de opinião, eu sugiro aí que você já dê um like nesse vídeo, que você já se inscreva aí no meu canal, porque eu tenho certeza de que você vai aprender a escrever um artigo de opinião. Quem precisar de correções, é só entrar em contato no www.profaprisatira.com.br e contratar correções avulsas. Eu sou a única corretora da plataforma, então essa canetada que você vai ver aqui no vídeo também pode ser dada aí na sua redação, tudo bem? Vamos lá então. Olha só, o aluno me mandou a redação digitada, né? Então, o ideal seria que ele tivesse mandado escrita. Por que escrita? Para eu ver aí a letra, ver a disposição da redação, ver como ele escreve, se tem algum desvio, se não tem, porque às vezes, né, quando a gente digita a redação, muitas vezes erros de gramática já são corrigidos aí pelo corretor do Word, tá? A proposta era sobre a felicidade por meio das interações nas redes sociais. E vamos lembrar aí das características. Nossa, essa luz tá estouradaça, né? Vamos lembrar aí, gente, das características do gênero, tá? Então, olha lá. O artigo de opinião, gente, o artigo de opinião, ele deve convencer o seu leitor. Então, você precisa ter bons argumentos para convencer o leitor da sua tese. O que é a tese? A tese nada mais é do que o seu posicionamento, tá? Então, é aquilo que você pensa, é o seu ponto de vista. Então, veja só. Meu Deus, a luz está estouradaça, sassa. Então, olha só. O que que você tem que cuidar aí no artigo de opinião? Você tem que tentar fazer a contra-argumentação, tá? Então, isso eu ensino muito no meu curso, que é você se posicionar, né? Antecipar o argumento. Então, você escolhe um argumento e depois refuta esse argumento. Você tem que escrever em primeira pessoa, então a pessoalidade ela é fundamental no artigo de opinião. Você tem que escrever em primeira pessoa, você tem que se colocar no texto e de preferência você tem que ter aí uma máscara social. Essa máscara social nada mais é do que a pessoa que está escrevendo o artigo. Aplicar uma máscara social na redação, pensar em uma máscara social na redação é fundamental porque você consegue é, argumentar de uma maneira mais efetiva. Então, você consegue estruturar a redação na sua cabeça, tá? Com muito mais facilidade. É bom, né, que você seja ácido, então você tem que usar da acidez, é bom você usar da ironia, e você tem que usar estratégias argumentativas. Quais são elas? As estratégias argumentativas nada mais são do que dados, exemplos, fatos, citações, tá? Informações de outras áreas do conhecimento que você vai usar aí para sustentar a sua redação, tudo bem? Então, olha só. Sempre, né, vocês tenham cuidado para que a introdução e a conclusão elas não fiquem maiores que os parágrafos de desenvolvimento, tá? Eu vou compartilhar a tela toda do iPad porque tá me dando uma agonia, tá tudo branco ali, tá? Então, olha só. Muito cuidado com o uso do através, tá? O através, ele deve ser usado no sentido, né, de atravessar, ok? Quando não for no sentido de atravessar, você usa o por meio de, tá? Então, você tem aqui, ó, a proposta, a felicidade por meio das interações sociais. Você precisa se posicionar em relação a isso. O que que você vai defender? Você vai defender que essa felicidade ela é possível?
Você vai defender que essa felicidade ela não é possível? Você vai defender que essa felicidade ela é genuína? Ou você vai defender que ela não é genuína? Então aqui, ó, é o momento de você se posicionar em relação às palavras-chave. Então, antes de vocês pensarem em alusões, antes de vocês pensarem em repertório, vocês devem pensar no quê? No ponto de vista, no que eu vou defender, no que eu vou buscar convencer o meu leitor. No Brasil contemporâneo, no que tange ao uso excessivo de telas, tão pouco é discutido, visto que a sociedade nos passa uma falsa impressão de felicidade. Rever o uso do ponto e vírgula. Ou seja, cada vez mais a população é ludibriada com informações e doses de prazer momentâneo através das redes sociais. O cada vez mais, gente, ele é considerado senso comum. Então, não usa aí o cada vez mais na redação, evitem usar. E o através, novamente. Muito cuidado, né, para você não começar com o Brasil contemporâneo, no Brasil, né, no mundo atual, no país atual. Por quê? Porque você precisa demonstrar autoria. Pense que você está tentando convencer o seu leitor do seu posicionamento e você está usando aí no Brasil atual, no Brasil contemporâneo, tá? Esse início aí é um início muito engessado de artigo, tá bom? Porém, enquanto os aplicativos de mídia social enganarem os seus usuários através de likes e prazer rápido, tampouco, olha lá, isso mudará. Eis a minha opinião. A felicidade está distante das telas. Olha só, isso aqui, ó, é uma estratégia que você pode utilizar, né? Que é já dizer a sua opinião. Mas lembre-se que todo o seu texto ele precisa cumprir com a situação comunicativa do artigo de opinião. E qual é a situação comunicativa do artigo de opinião? É justamente você convencer o seu leitor. Então, se você me diz que a sua opinião é que a felicidade está distante das telas, você vai ter que me trazer argumentos para me convencer disso. Você vai ter que tentar trazer estratégias que comprovem essa essa questão. E aí, olha só, uma forma de você iniciar o seu texto é você trazer para a realidade, gente. Por favor, né? Olha só, se coloca na redação. Se a proposta falava sobre a felicidade por meio das telas, olha só como que eu começaria um artigo desse tema. Não há um dia sequer que eu role, né? Melhor dizendo, que eu role. Não há um dia sequer que eu role o dedo na tela do celular e me sinta feliz. Pelo contrário. A sensação de comparação, piriri, piriri, piriri. E aí você diz que essa felicidade não é possível por meio das telas, percebe? É essa autoria que a banca quer de você. Saia do Brasil contemporâneo, da Constituição, do Tomás Morte, saia disso. Traz a sua vivência. Gente, você vive com o celular na mão. Vocês estão o tempo todo com o celular na mão. Então pega o celular e começa o artigo pensando dessa forma. Cara, todos os dias eu olho pro celular e me sinto triste. Por quê? Comparação, vida perfeita, nananã, nananã, nananã. Entende? Nesse sentido que você tem que pensar, tá? Nesse sentido que você tem que pensar, ok? Deixa só eu compartilhar aqui a tela. Acho que tá aqui.
Olha só. Sob a ótica do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, na era da informação, a invisibilidade é como a morte. Olha só, evita trazer um parágrafo deslocado. Então, você não tem que trazer um parágrafo deslocado. Você precisa usar ganchos semânticos para articular esses parágrafos e, de preferência, usar operadores argumentativos para fazer isso. Inicialmente, é fato, nesse sentido. E eu comprovo essa infelicidade com, cara, não vem já trazendo Bauman, tá? Para o artigo de opinião, o que mais importa é a sua opinião. Por isso que o nome é artigo de opinião, não é artigo de alusão, tá? Então, você vai trazer o Bauman? Ok. Você pode trazer alusão? Deve, mas não como ponto principal do seu texto. A alusão, ela deve ser aquilo que vai sustentar o seu argumento e não o contrário. Talvez na atualidade brasileira a população enxergue e não generalize, né? Porque não é toda a população, ok? A falta de likes como um distanciamento da atual sociedade. Entretanto, não custa lhe dizer, caro leitor, a proximidade mora fora das telas. Desse modo, devemos armazenar memórias em nós mesmos, e digo mais, com pessoas reais. Reveja o uso do ponto e vírgula. Você está usando de maneira inadequada, tá? E aí, olha só, quando você termina, né, de ler o seu parágrafo, nós temos que pensar nos argumentos. Qual foi o argumento que você utilizou nesse parágrafo para comprovar que a felicidade está distante das telas? Qual foi o argumento que você usou? É isso que a banca vai fazer. A banca vai identificar o seu argumento. Tá, então você me disse que a felicidade está distante da tela. Por quê? Porque nós precisamos estar próximos uns dos outros para sermos felizes. Mas por quê? Como que você justifica isso? De que maneira você justifica isso? Percebe? A alusão do Bauman, ela ficou deslocada, tá? E aí, por exemplo, você poderia falar dessa questão da invisibilidade, falando que as pessoas elas são apenas um número, que as pessoas elas não têm relações efetivas, etc, etc. Você vai ter que buscar argumentos para isso. E como que você vai ter argumentos para isso? Leitura. Bora ler, tá? Mesmo que muitos se agarrem à proposta das redes sociais de proximidade e relacionamentos interpessoais e comprem a ideia de felicidade, percebe? Aqui nós temos um erro gravíssimo de fragmentação. O que que é isso? É você não terminar a ideia, tá? A ideia foi fragmentada, tá? Você não terminou a ideia. E aí, o que que você quis dizer? Olha lá, a prof vai ler de novo. Mesmo que muitos se agarrem à proposta das redes sociais de proximidade e relacionamentos interpessoais e comprem a ideia de felicidade, não é o que ocorre. E aí você vai trazer o argumento. Por que que não é o que ocorre? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Entende? Então aqui foi um erro de fragmentação. E perceba que você, e aí isso não é um problema só teu, tá? Eu tenho muitos alunos que têm essa dificuldade também, ficar mais preocupado com a alusão do que com o argumento. Porque aí, olha lá, você já entrou, peraí, você já entrou na questão da série, olha lá. Essa questão pode ser rapidamente repreendida através, né? E como assim repreendida? Reveja aí o sinônimo de repreendida, tá? Através de um seriado britânico, Black Mirror, apresentando um futuro distópico, onde tal onde deve ser usado apenas para lugar. As pessoas são totalmente dependentes de likes, sendo incapazes de viver uma boa vida aqueles que não tivessem muitas curtidas. Percebem aqui, ó, que tem uma fragmentação que está deslocado, né, aquilo que você falou. Então, o que que você tem que fazer quando você for escrever o seu texto, né? Você tem que fazer o seguinte:
Tá, o que que eu penso? Eu penso que não é possível ser feliz por meio das redes sociais. E aí eu vou trazer por que que não é possível. Quais são os dois argumentos que me comprovam isso? Quais são os argumentos? Quais são? Tá? Então, não é possível porque tem uma excessiva comparação, não é possível porque as pessoas elas vivem uma vida irreal, não é possível porque as pessoas não têm uma relação sólida com as outras, entende? Nesse sentido que você tem que pensar. Portanto, olha lá, já dá para pedir música do Fantástico, tá? Através das informações supracitadas, chegamos à conclusão de que a verdadeira felicidade está aqui fora, no dia a dia, através do contato com os nossos entes queridos e amigos. Alguns likes nunca serão comparados com um abraço ou palavras ditas por alguém que temos apreço. Nunca, jamais escreva um parágrafo em apenas um período. O que que significa isso? Não escrever um parágrafo em apenas um período, o seu texto, o seu parágrafo ter apenas um ponto. Você precisa desenvolver melhor aí o seu texto, tudo bem? E pontuá-lo corretamente. A conclusão é o momento de você fazer o fechamento do seu texto. É o momento de você pegar a sua tese e retomá-la, sintetizando os argumentos, confirmando o seu posicionamento. Tudo bem? Como o seu posicionamento e os seus argumentos eles ficaram um pouco truncados aí no corpo do texto, provavelmente você sentiu dificuldade para fazer a conclusão, tá bom? Então, o que que a prof quer de você? A prof quer que você reescreva esse artigo de opinião a partir dessas correções e entenda que a produção escrita ela é uma caminhada, é uma habilidade que ela vai ser adquirida. E como que ela é adquirida? Você assistindo ao vídeo e escrevendo a redação. De nada adianta você apenas ver exemplos de textos, ver redações corrigidas e não sentar a bunda na cadeira e escrever. Então, vocês, eu espero a redação e de mim, vocês esperem a correção. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos chegar no objetivo comum, que é o quê? Que é a aprovação de vocês. Tudo bem? Ainda tenho vagas para correção para a Federal de Santa Maria. É só vocês entrarem em contato comigo que eu mando o link e as informações do curso e dos planos, dos pacotes. Tudo bem? Bora escrever redação, gente? Bora, meu filho!